Bom, pessoal, estou trazendo aqui para vocês a resolução do exercício 2 da nossa apostila lá, dos nossos slides também, tá? Onde a gente vai determinar a média, a moda e a mediana de um conjunto de valores. Tá? Como determinar isso, então? Bom, aqui o problema está nos trazendo assim, ó, determine a média, a moda e a mediana do seguinte conjunto de valores. Aí ele dá vários valores aqui, tudo valores decimais, né? Não tem problema, não tem problema. Tá? A gente pode usar a calculadora aí para facilitar. O importante é vocês saberem como chegar no resultado, saberem como aplicar as equações, as fórmulas que foram abordadas em sala de aula. Então, bom, no caso... Vamos para a resolução. No caso aqui da média, qual média a gente vai aplicar? Aritmética simples ou média aritmética ponderada? Num vídeo anterior que eu postei, a gente fez a diferença, a gente mostrou a diferença entre média aritmética simples e ponderada, né? Na média aritmética simples, a gente tinha, eram notas, né? A gente tinha os pesos, todos eram o mesmo, né? Ou então nem trazia o peso das notas, era tudo igual. E para a média aritmética ponderada, cada avaliação tinha um peso diferente. Aqui não tem pesos, né? Só traz um conjunto de dados e pede para calcular a média aritmética. Então, como não tem diferença entre cada valor, não tem uma diferença de peso, né, entre um e outro, então é a média aritmética simples que a gente vai usar, não é a ponderada. Certo? Bom, um primeiro passo para a gente efetuar essa resolução desse problema é assim, ó, colocar esses dados, tá, esses valores que foram apresentados para nós, colocar eles em ordem crescente ou decrescente. Aí tanto faz, é a escolha de vocês, escolha de cada um, tá? Eu coloquei aqui eles em ordem crescente. Tá? Agora eu vou dizer o porquê de fazer isso. No caso da média, para calcular a média aritmética simples ou ponderada desses dados, quando a gente coloca eles em ordem, a gente está transformando eles em um rol de dados. Tá? Quando eles estão fora de ordem, tudo bagunçados assim, a gente diz que eles são os dados brutos. Eles estão todos desorganizados, sem ter uma ordem clara. Quando a gente coloca eles em ordem, ou crescente ou decrescente, a gente diz que a gente organizou um rol de dados. Tá? Então, organizando esse rol, isso aqui ele vai nos servir, vai nos facilitar para descobrir qual é a moda e vai ser preciso ser colocado em um rol de dados, em ordem, para a gente calcular a mediana. A mediana precisa, para calcular a mediana, precisa que esses dados estejam em ordem, ou crescente ou decrescente. Para moda, é só para ajudar, para visualizar melhor. Para média aritmética, não precisam eles estarem em ordem, tá? Mas eu já coloquei, que aí já nos ajuda nos 3 exercícios, a gente vai, nas 3 partes que precisa aqui, que a gente precisa encontrar, a gente já vai fazer os cálculos dessa forma, tá? Bom, para média aritmética, como é média aritmética simples, o que a gente faz? Soma todos os valores, tá? E aí eu já me adiantei aqui, já usei a calculadora, já fiz antes o cálculo, somei todos eles, 0,8 mais 1,2 mais 1,3, todos eles até o último, deu 31,2. E aí eu dividi pela quantidade de dados que eu tenho. Quantos números eu tenho? Quantos valores eu tenho? Bom, aí é só contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu tenho 16 números, 16 valores, 16 dados aqui. Então eu vou dividir por 16. Fazendo essa conta, então, né, para descobrir qual é a média aritmética, 31,2 dividido por 16, isso vai dar 1,95. Então, a média aqui vai ser 1,95 e essa é a nossa média aritmética simples. Bem simples mesmo, né? Bem tranquilo de fazer. Precisa somente somar os valores e dividir pela quantidade de itens que tu tens ali. Tá? Agora, e a moda? Como que a gente sabe qual é a moda? A moda no dia a dia da gente é o quê? Aquilo que o pessoal está mais usando, né? É a moda, né? E aqui não é diferente, tá? É aquele valor que mais aparece vai ser a moda desse rol de dados, desse conjunto de dados, tá?
Então, nesse caso aqui, ó, o 0,8 aparece uma vez, 1,2 também. Aqui eu tenho 1,7 que aparece 2 vezes. Mas eu tenho 2,1 que aparece 3 vezes. 2,3 aparece 2. E são os que mais aparecem, né? É 1,7, 2,1 e 2,3. Mas entre eles, o que mais aparece é o 2,1, que aparece 3 vezes. Então, 2,1 é a moda deste conjunto de dados. Isso aqui é, no caso da moda, é só observar, né? Só observar, ver qual é o que mais aparece, essa vai ser a moda. Esse vai ser o valor que é a moda desse conjunto de dados. Se tiverem dois valores que aparecem a mesma quantidade de vezes, por exemplo, se eu tivesse aqui, além do 2,1, 1,7 aparecendo mais uma vez aqui, aparecendo 3 vezes, então a moda seriam os dois valores, o 1,7 e o 2,1. Eles seriam um conjunto de dados bimodal. Tá? E pode acontecer também de não ter nenhuma moda, né? De serem todos os valores diferentes. Aí a gente diz que ele é amodal. Tá? Então, no caso desse aqui, ele tem a moda que é 2,1. Só observando, a gente já conseguiu ver. Reparem, se tivesse nessa fora de ordem assim, ó, aí ia ficar mais difícil, né? Ter que comparar um com o outro. Onde é que tá? Aqui eu tenho 21, aqui também tem, aqui tem 21, aqui tem 23. Quando eles estão em ordem, fica mais fácil. Tu já vê de cara, esse aqui tem 13, esse aqui tem 2, esse aqui tem 2. Então fica mais fácil. Tá. E agora, para a mediana? Lembra que para calcular a mediana existem duas maneiras, né? Depende da quantidade de dados que existentes no meu hall de dados. Tá? Se for uma quantidade par ou se for uma quantidade ímpar. Nesse caso, a gente tem 16 dados, 16 elementos. Então, como é quantidade par, a gente vai usar uma fórmula para calcular. Qual é essa fórmula? Essa fórmula é a seguinte, a gente pega os dois valores que estão no meio do nosso hall de dados, por isso que a gente precisa colocar em ordem. Então a gente vai contar, a gente tem 16 valores. Quais são os dois valores que tem no meio? Então, são 16 dividido por 2 vai dar 8, né? Então vai ser o valor 8 e o valor 9. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esses são os dois valores do meio. Para cá eu tenho 7 números e para cá ainda tenho 7 números. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números à esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números à direita. Então, por isso que eu preciso pegar esses dois valores. E o que eu faço com isso? Eu somo eles, o 2,1 mais o 2,0 mais o 2,1, dividido por 2, porque eles são dois valores. Sempre vai ser assim, tá? Para a mediana, quando for par, a quantidade de dados for par. Vai pegar os dois valores que estão no centro, 2,0 e 2,1 nesse caso, e dividir por 2. Sempre vai dividir por 2, tá? Então a mediana aqui vai ser 4,1 dividido por 2, né? E isso aqui vai dar como mediana, então, fazendo isso, vai dar 2,05 a nossa mediana. Esse é o valor da mediana. Vou mostrar para vocês na calculadora aqui, ó. Então, 2,0 mais 2,1, que deu 4,1. Vou dividir por 2, vai dar 2,05, tá ali o valor, tá? E essa é a mediana. Aí, reparem que esse valor 2,05, ele não tem nenhum número aqui nos dados que é 2,05. Eu tenho 2,5, mas 2,05 eu não tenho. Então a mediana nem sempre vai aparecer aqui. Ela é um valor que nem sempre ela vai estar aqui. Tá? Pode acontecer de vocês fazerem a conta e for um número que vai estar aqui, mas nem sempre é. Tá? E quando... Agora vamos falar da mediana para quando o conjunto de dados for ímpar. Eu vou fazer um exemplo aqui bem curtinho aqui nesse canto aqui, ó. Vamos supor que eu tivesse aqui 7, 9, o 3, o 4 e o 2. Eu tenho esses 5 valores e eu quero calcular a mediana disso aqui. O que a gente faz? A mediana, para calcular, tu precisa primeiro colocar eles em ordem, então já vamos colocar eles em ordem. Vou colocar aqui, ó, o 2 é o menor, vou colocar em ordem crescente. 2, depois vem o 3, depois o 4, depois o 7, depois o 9. Essa é a ordem do meu hall. Aqui eles já estão em um hall, certo? Estão organizados. A mediana é o número que está no meio, é aquele valor central. Então, o número central aqui é o 4. Eu tenho 2 números à esquerda, 2 à direita, a minha mediana é o 4. Então aqui,
Bem fácil. Mediana, quando a quantidade de elementos é ímpar, é o número que está exatamente no meio. Mas está no meio depois de organizar em um hall de dados, depois de organizar eles em forma crescente ou decrescente. Tanto faz. Então, a mediana nesse caso aqui seria o 4, tá? Certo? Bom, gente, espero ter ajudado mais uma vez. E qualquer problema, qualquer dúvida aí que vocês tiverem sobre os conteúdos, entre em contato comigo, lá no site da escola, já falei, mandem um e-mail, os arquivos todos estão lá, a gente já tem trabalho, inclusive, para entregar para o dia 20, não esqueçam de fazer o trabalho, com prazo para o dia 20, qualquer dúvida aí, entre em contato, ok? Tchau, tchau.